irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, deixa feita agora à noite, nós vamos continuar no livro de Daniel. Então eu peço que você abra ainda a sua Bíblia no profeta, para que a gente dê continuidade, não na mesma história, mas um pouquinho mais na frente, no capítulo 6. Também outra história bastante conhecida, bastante ensinada às crianças, mas deixamos passar alguns detalhes muito importantes, que passam desapercebidos, que nós vamos desfrutar nesta noite. Quantos irmãos acham? Foi um pedido para que me apresentasse na manhã, acabei esquecendo. A maioria dos irmãos já me conhecem, eu sou o pastor Caio, vim com a minha esposa Carol, está aqui à minha esquerda. E pastor da Igreja Presbiteriana do Alto do Céu, lá em Maceió. O nome da igreja se dá por causa do bairro que nós éramos, que ficava no bairro do Pinheiro, numa comunidade chamada Alto do Céu. Esse bairro passou pelo afundamento, por conta da Braskem. Nos mudamos e estamos no bairro da Gruta. Continuamos, preservamos o nome por enquanto, mas estamos em outra localidade e Deus tem nos abençoado por isso. Mas vamos lá, irmãos, capítulo 6, profeta Daniel. Nós faremos parecido como nós fizemos pela manhã, quem estava aqui. Nós vamos tratar de todo o capítulo, mas vamos ler alguns versículos somente para poupar tempo e poder falar de todo o capítulo. Dessa feita, vamos ler do versículo 11 ao versículo 24. Daniel, capítulo 6. Vamos a partir do versículo 10 para trazer um melhor contexto. Vamos lá. Versículo 10, Daniel capítulo 6 até o 24 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: Não assinaste o interdito em que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante deles. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Amém. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra aqui lida, Deus. Ela já é suficiente para transformar os nossos corações. Ela tem poder por meio do Teu Espírito Santo para fazer isso.
Mas agora na pregação e na exposição da Tua palavra, Deus, eu peço que a Tua igreja seja edificada, transformada, consolada, constrangida, salva, ó Deus, aqueles que ainda não Te conhecem. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra entre, Deus, em nosso coração e crie raízes. Faça-nos olhar para dentro de nós mesmos, Senhor, e sermos transformados de dentro para fora. Essa é a nossa oração. Edifica a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos do versículo 10, mas é muito importante que a gente tenha noção do que acontece nos primeiros versículos para nós contextualizarmos. Aqui acontece que está mais ou menos há 40, 42 anos do primeiro ocorrido que nós tratamos hoje pela manhã, da fornalha ardente. Então já tem um tempo, o rei já mudou, Daniel já está mais velho, mais experiente. E Daniel, ele foi exilado, irmãos, da Babilônia, para a Babilônia, aos 14 anos de idade, um jovem, um adolescente. E aqui é um homem já perto de 80 anos, experimentado. Homem também que passou a observar e a conhecer a cultura dos babilônicos, das outras nações, no contexto que nós tratamos de manhã. E aqui servindo ele agora a corte babilônica, de um dos mais altos postos que existiam, é o que nós vamos ver aqui nos primeiros versículos. E Daniel é chamado por Dario, que é o rei na época, e colocado como um dos 3 homens mais importantes de todo o império. Veja lá, versículo 1, capítulo 6. Pareceu bem Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, e os quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, dos 3 homens mais importantes do reino, fora o rei, Daniel era o primeiro. Ele era o braço direito, assim como José foi do rei do Egito na época, era Daniel aqui a Dario. Só que isso, irmãos, não deixa todo mundo alegre, né? As pessoas que queriam ocupar esse cargo, as pessoas que queriam estar no lugar dele, certamente sentiram inveja dele. Buscaram estar nesse lugar, buscaram derrubá-lo, e é assim que o mundo trata a gente, trata as pessoas. E espero que você não seja uma dessas pessoas. Porque a todo tempo as pessoas querem nos derrubar, querem nos colocar abaixo. E ser cristão é uma coisa incrível, irmãos, porque isso não nos atinge. Daniel estava sendo visado o tempo todo, e querendo que ele nunca buscou esse cargo de confiança e recebeu por causa disso. Invejosos os homens da alta corte política da Babilônia, porque imaginem, os babilônicos não conseguiam ser o braço direito do rei da Babilônia. Então planejam fazer o mal contra Daniel e tomar o seu lugar. E a única forma de fazer Daniel parar de ser quem ele é, um homem íntegro, honesto, um homem braço direito do rei, que fazia tudo pelo reino, independente de não ser o seu próprio, era derrubá-lo, era matá-lo. A única forma de calar Daniel não era ser como ele, era matar. Então eles vão cavar fundo na vida de Daniel e buscar algum erro. Buscar no passado algo que Daniel fez, alguma falha de caráter, alguma coisa que manchasse a sua imagem, alguma coisa que fosse desculpa ou justificativa para tirá-lo do cargo. A verdade é que eles não encontraram nada. E agora então a única solução é tramar uma armadilha para que então ele caia e possa ser acusado de alguma coisa e perder o cargo que ele ocupava. Esses homens, para fazer o bem, têm muita dificuldade porque não conhecem a Deus. Mas para fazer o mal, irmãos, são especialistas. Na verdade, o nosso coração sem Cristo é especialista em fazer o mal. E eles, muito sagazes aqui, vão colocar a fé de Daniel e a fidelidade que ele tinha ao Senhor contra o rei da Babilônia na época, Dario. E a questão é, se Daniel fosse fiel a Deus, ele seria infiel ao rei. Se ele fosse fiel ao rei, ele seria infiel a Deus. De alguma forma, Daniel então ia ter que cair. Fizeram isso várias vezes com o Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes não quiserem, me permitam a expressão aqui, imprensar o Senhor Jesus Cristo na parede e perguntar, e agora, o que é que nós fazemos? E aí, Senhor Jesus, e aí, o que é que a gente faz? Atira a pedra, não atira? Ela é merecedora, ela é pecadora? E aí, a gente paga imposto, não paga? Fizeram a mesma coisa aqui com Daniel, de certa forma. Então, os políticos vão ao rei Dario, esse tomado pelo seu ego, por todo o seu poder, que ele tinha um homem mais poderoso da terra naquela época.
e colocam o seu plano em ação e pede para que ele assine uma lei irrevogável, porque a lei, uma vez dita e assinada pelo rei dos Medos e dos Persas, era irrevogável até por ele mesmo. Ninguém podia fazer. E aí, qual era a lei que foi decretada? É que ninguém podia fazer uma petição ao seu próprio Deus que não fosse por intermédio de Dario. Pois esse seria Dario o único mediador ou intermediador entre os deuses e o homem, ó. Parece ser o vigário, né? Bem contextualizado para o nosso tempo. Então Dario cede à pressão dos políticos, não imaginando qual seria a real intenção daqueles homens, e assina esse decreto que se tornaria agora irrevogável. Não pode voltar atrás, não pode dizer o contrário. O homem mais poderoso da terra não poderia desfazer o que ele acabara de fazer. Perceba, que armadilha. E aí quando Daniel soube que esse decreto foi assinado, e que não há mediador senão Cristo, e aqui a Bíblia não tinha revelado isso ainda de forma tão clara como nós temos hoje, mas ele só podia falar com o próprio Deus e não por intermédio de algum homem. E veja o que ele faz no versículo 10, que aí começa onde nós paramos na leitura do nosso texto. Daniel, pois, quando soube que a escritura, no caso o decreto, estava assinado, a primeira coisa que ele fez, irmãos, ele entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas de banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costuma fazer. A primeira ação de Daniel, quando foi impedido de fazer aquilo que ele mais gostava de fazer, que era se comunicar com Deus, foi fazer exatamente isso. Daniel se sujeita à pena prevista para o crime que Dario acabara de assinar, fazendo exatamente o que ele não poderia fazer. Ele está sujeito aqui à pena de morte, a ser lançado à cova dos leões. E esse texto aqui, irmãos, que nós começamos a ler, meditar, é o desenrolar dessa trama de Daniel, orando ao Senhor, fazendo o que não podia, mas mesmo assim fazendo e sendo punido por isso. Esse texto nos mostra que o Senhor, ele é poderoso para salvar quem confia nele. Não só salvar quem confia nele, mas destruir aqueles que importunam e conspiram contra o seu povo. O texto aqui basicamente possui 3 cenas. A primeira vai do versículo 11 ao versículo 13, irmãos, que são os políticos indo fazer a cabeça ali do rei. O decreto já tinha assinado, mas então agora a gente precisa fazer a cabeça do rei para ele enxergar que o amigo dele, Daniel, estava errado. Depois do versículos 14 a 18, o rei cedendo a essa pressão, porque ele não tinha nele mesmo poder para desfazer o que ele havia feito. E os versículos 19 a 24, então Daniel sendo salvo pela morte e o poder, assim salvo da morte pelo poder de Deus. Repare que nos versículos 11 acontece uma coisa que acontece muito hoje. Aqueles homens que queriam derrubar Daniel se juntam no seu plano maléfico e vão agora entrar na cabeça do rei. Veja lá, versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram. Eles sabiam que Daniel ia orar. Eles sabiam exatamente a hora que Daniel parava para orar. Ele fazia isso todos os dias. E uma lei civil como aquela, naquela sociedade, naquele contexto, não pode impedir de fazer algo que é lei divina. E aqui vem uma lição para nós, irmãos, que eu creio que os irmãos já conhecem. Nós estamos também debaixo da lei civil dos nossos governantes, do nosso país e da nossa nação. Estamos debaixo da Constituição brasileira e devemos segui-la assim. Quando não fazemos, estamos pecando. Mas se essas leis estiverem contra a lei do Senhor, como essa, por exemplo, nós devemos sim desobedecer. Porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores é o nosso Deus. Foi isso que Daniel fez. Daniel não pestanejou, não pensou 2 vezes, vamos morrer, morrer é lucro, estou com Cristo, estou com o Senhor. Daniel foi orar. Então aqueles homens foram juntos, versículo 11, tendo achado Daniel orar e a suplicar diante do seu Deus, era o que eles precisavam como prova para incriminar Daniel e derrubá-lo do cargo. E é que eles fazem imediatamente, vão fazer o que fazem de melhor, encher de coisas mentirosas, fazer a cabeça dos outros, com más intenções, querendo buscar benefício próprio. Aí veja lá, versículo 12, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram, não assinaste. Perceba, como a maldade desses homens é intencional, né? Ele não chega para o rei com uma boa intenção
de mostrar uma pessoa que está infringindo a lei. Ele chega com malícia, eles chegam com malícia, né? Veja como eles dizem. A cena é essa, irmãos, versículo 12. Depois de 2 pontos, lhe disseram: Rei, não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou qualquer homem, não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Perceba, ele pergunta ao rei algo que o rei já sabia que tinha assinado. Ele quer lembrar ao rei, mexer com a sua própria consciência, para que ele não pudesse dizer não ou inventar qualquer desculpa, porque ele sabia da amizade que Dario tinha com Daniel. E sabia o quanto Daniel era valioso para o rei por causa da sua integridade e justiça com que agia. E o rei responde, sem entender a malícia daqueles homens, talvez: Esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. E perceba, irmãos, essa lei era só por 30 dias. Talvez a maioria dos judeus que estivessem exilados ali podiam dizer: vamos orar escondido. Vamos agir escondido, não vamos agir por 30 dias. Porque é só 30 dias. Daniel disse: não, orar é sem cessar. Não vou negar o meu Deus, não vou deixar de falar com o meu Deus, porque existe uma lei do rei, que por mais que seja meu amigo, por mais que eu o reconheça como rei, ainda assim o rei dos reis é muito maior do que ele. E aí chegamos, irmãos, no versículo 13. Veja os argumentos que esses homens maus usam. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, mais uma vez uma característica que vai denegrir a imagem de Daniel, né? Esse Daniel, que é dos exilados de Judá. Perceba, revela o coração daqueles homens. As nossas palavras, irmãos, revelam muito do nosso coração. Revelam muito da nossa intenção. E com o passar do tempo, nós pastores vamos aprendendo essas coisas, sabe, irmãos? Às vezes chegamos no gabinete com algumas pessoas, só em ela falar a gente já revela o coração daquela pessoa. E é isso, fala muito, né? A nossa boca fala do que o coração está cheio. E esses homens tinham essa má intenção, perceba. Daniel, o que é que ele quis dizer aqui? Aquele povinho de Judá, aquele povinho ali que veio junto com o que foi exilado, aquele povinho ali que foi tomado e foi exilado, que era para ser escravo e o Senhor colocou como braço direito, que era para estar servindo e nós estamos servindo a Ele, sendo nós babilônicos de sangue, de pai e mãe. É isso que eles queriam dizer. Eles estavam menosprezando Daniel, de certa forma, por um preconceito que existia. E ele diz, né, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração e está aqui a prova. Nós acabamos de ver. Tudo intencional. Ele não estava passando pela casa de Daniel e por acaso viu a janela aberta e por acaso viu Daniel orando. Eles foram porque sabiam que exatamente aquela hora ele estaria fazendo aquilo. E aí, irmãos, Daniel, ele era um dos homens mais importantes daquela época. Íntegro, honesto, homem honesto na Babilônia, não sendo babilônico, mas a única característica que eles lembram é ser exilado de Judá. Isso mexe muito com o nosso princípio cristão, né? Quando é para falar bem, a gente abre a boca. Quando é para falar mal, a gente fala mal só da gente mesmo, né? Nunca dos outros. Isso é testemunho cristão, irmãos. Aqui eles estão nos ensinando o que nós não devemos fazer. Jamais. Não sei se o reverendo Sivaldo, nosso professor de pregação, lhe disse isso, o pastor Paulo. Mas ele dizia lá na sala assim que quando você for dar um exemplo seu, só se for um exemplo ruim. Exemplo bom você dá dos outros. Né? Para falar mal, fale só de você. Para falar bem, fale dos outros. Exemplo cristão. Princípio cristão. Aqueles homens estão falando o contrário. Nós somos suficiente. Nós somos as pessoas certas a serem escolhidas, a ocuparem os melhores cargos na Babilônia. Nós somos de sangue babilônico. E você escolhe esses exilados de Judá para tomar um cargo que não deveriam tomar. Em vez de descrever as características que de fato caracterizavam Daniel diante do povo e da sociedade como um homem íntegro, honesto, justo no seu lidar e falar, eles descreveram Daniel como um homem criminoso, não sendo o que de fato Daniel era. Há um tempo atrás, irmãos, foi publicado
uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal, né, penitenciária. E essa resolução fazia recomendações não era lei, para o sistema prisional como presídios, né, que devem lidar, como eles devem lidar com a pregação do evangelho lá dentro. E a recomendação é que não haja nenhum tipo de ato religioso ali, inclusive pregação. Recomendação. Assim como aqueles homens que criaram leis para impedir a fé de Daniel de ser propagada, vista e pregada, homens ainda hoje criam leis para impedir a nossa fé, isso é real. Os criminosos que são presos devem estar ali para pagar a pena de seus delitos, ou seja, eles são restringidos do seu convívio com a sociedade, mas também o motivo pelo qual foi criado a prisão, o cárcere, foi para que haja, na teoria, uma ressocialização aquele criminoso à sociedade. Mas a melhor maneira, irmão, de ressocializar um criminoso à sociedade é por meio do evangelho. Como é que não deve haver pregação? Pelo contrário, deve haver pregação ali todos os dias. Porque não há melhor forma de ressocializar um pecador a uma sociedade do que transformando o seu coração. Ou você acha que sem o evangelho uma pessoa vai entrar ruim ali e vai sair boa? Mas não vai mesmo. Eles precisam do evangelho. Eles precisam dos princípios cristãos para poderem viver. Restringir isso é loucura. Irmãos que têm dedicado a sua vida à pregação do evangelho dentro das prisões. Muitas vezes é por meio desses homens que aqueles homens que foram presos vão ouvir falar de Cristo. Vão ter de fato uma experiência com a pregação do evangelho. Agora estão sendo recomendados que parem. Como é que a igreja deve reagir a isso, irmãos? Como é que Daniel agiria ou reagiria? Assim como ele fez, sem alarde, sem rebeldia, continuando sendo leal ao Senhor, fiel ao chamado de Cristo, continuando fazendo o que o Rei dos Reis mandou fazer, anunciar o evangelho a todos os povos, orando. Porque nós temos a mania de só orar depois que dá tudo errado, né? A gente esquece de orar quando as coisas estão dando certas. Ou esquece de ser o primeiro ato da gente, a oração de gratidão ou de pedir, de petição por alguma coisa. A gente começa a orar quando o médico diz que já não tem mais jeito. A gente começa a orar quando o médico vai dizer que já usou tudo que era possível, quando não há tecnologia possível. Aí a gente começa a orar por um milagre extraordinário do Senhor. Mas Deus age muito mais no ordinário, usando sim os médicos, as medicações e todas as coisas que Deus nos deu sabedoria para criar. E deixamos de orar por essas coisas, por essas pessoas, por exemplo. E aí chegamos nos versículos 14 a 18. E nós vemos aqui Dario, que tinha se afeiçoado por Daniel, tentando salvá-lo a todo custo. Veja como a amizade deles era grande, de fato. Veja lá, 14. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Aqui vamos entrar, irmãos, num momento do texto em que vamos abordar um pouquinho do que falamos pela manhã aqui na mesa redonda, né? No debate. Vai entrar um pouquinho aqui falar não sobre política em si, mas sobre o que isso representa para as nossas vidas. Aqui nós temos um rei, um líder de uma nação, que fez de tudo para salvar o seu amigo de um próprio decreto que ele tinha determinado. Ele conhecia o caráter de Daniel, ele sabia que Daniel era uma peça essencial para o seu reino, ele tinha tudo, mas lembram ao rei, lá no versículo 15, né, que a lei dos medos e dos persas jamais podem ser revogadas. Aqueles homens planejaram tudo de tal forma que não tinha saída. Daniel ia para a cova dos leões e nem mesmo Dario podia salvá-lo. O rei se vê encurralado e sem saída pela sua própria caneta. E não tinha o que fazer mais senão mandar decretar ou executar o decreto. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A esperança da vida de Daniel não estava em Dario. A gente não vê Daniel se ajoelhando diante de Dario e dizendo assim: você me conhece, ó rei. Eu servi o Senhor o reinado todinho.
O Senhor conhece a minha integridade, como eu ajo com justiça, como eu servi com fidelidade o teu reino. Jamais passei por cima de ti, fiz o melhor para a sociedade. O Senhor tem que me dar um jeito de me livrar, porque a única forma de sair vivo daqui é o Senhor me livrando. Jamais ele fez isso, irmãos. Ele não se prostrou diante de Dario, ele não se viu desesperado, ele foi orar ao Rei dos Reis, o único que de fato tem poder para salvar todo aquele que nele crê. O único, irmãos. Ele não se ajoelhou diante dos homens, ele não se desesperou diante das leis, ele não se viu sem esperança. A esperança dele estava no Senhor. Ele clamou ao Senhor, o único que de fato pode nos dar a esperança. Nem o homem mais poderoso da terra conseguiu salvar o seu próprio amigo. O homem que tinha caneta nas mãos, que se achava e que de fato era o homem mais poderoso da terra no seu contexto e no seu tempo, pôde simplesmente revogar sua própria lei, de mãos atadas. Isso nos mostra, irmãos, que a nossa esperança não deve estar em homem algum. Isso mostra, irmãos, que nós não devemos entregar a nossa vida a homem nenhum, porque homem nenhum pode nos dar aquilo que somente Deus pode dar. Ninguém pode se entregar totalmente a ninguém, nem a políticos, nem a cônjuges, nem a filhos, nem aos pais. Essa confiança que eu estou falando aqui só pode ser lançada e depositada no Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o único que nunca mudará. Ele é o único que não volta atrás. Ele não decreta lei sem pensar. As leis que o Senhor decreta corroboram para o povo de Deus. Homens mudam, pessoas mudam, decretos mudam, as leis mudam, mas o Senhor jamais mudará. E sabe o que acontece, irmãos? Versículo 16, veja lá comigo. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Dario está dizendo aqui: eu não tenho poder para te salvar, mas o Deus que tu crê, se de fato Ele tem poder, que Ele te livre. O homem mais poderoso da terra agora se vê impotente, sem poder mover mais nada para salvar uma pessoa que ele queria salvar. A nossa esperança não está em pessoas. E o nosso testemunho diz muito em quem nós colocamos a nossa esperança. A forma como falamos, a forma como andamos, a forma como pensamos e desejamos as coisas, diz muito onde está a nossa esperança. Versículo 17, veja lá o que aconteceu. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Dario fez o que deveria ser feito. Como um rei impotente, poderoso e impotente que era, ele selou, fechou para que ninguém abrisse. Daniel passaria lá toda a noite e certamente seria comido. Então, versículo 18, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. O rei sabia que era um ato errado, o rei sabia que Daniel não merecia aquilo, mas por ter sido enganado, né, e tomado pelo seu próprio ego e o seu poder humano, ele assinou um decreto que matou o seu próprio amigo. Ele foi ao palácio em jejum, sem conseguir dormir, sem instrumento, e ficou acordado toda a noite. A consciência pesou do rei. Amanheceu, versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Vai que, eu não creio muito não, mas ele crê, vai que o Deus dele tenha salvado ele. Vai que os leões já estavam abastecidos e comidos e não se interessou pelo velho Daniel, que tem mais osso do que carne. Com 80 anos de idade, geralmente a gente já está com mais osso do que carne, né? Vai que os leões já estavam fartos. E aí no versículo 20, chega-se ele à cova
e ele chama Daniel com a voz triste. Sabe quando você fala alguma coisa sabendo que não vai acontecer? Você faz só para fazer, sem fé. Ele chega e diz assim: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Ele falou sabendo que não ia ouvir nenhuma resposta. Mas Deus o surpreende, irmãos. E aí, versículo 21, Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Daniel vive, irmãos, porque Deus o fez viver. Não foi Dario que fez viver. Não foi Dario que fechou a boca dos leões. Não foi Dario que de alguma forma mandou que retirasse os leões, ou não deixasse os leões na cova. Não houve nenhum tipo de enrolação, de arrumadinho. Não houve nenhum tipo de nada que a gente está acostumado no nosso meio hoje, no nosso contexto. Pelo contrário, ele foi jogado aos leões. Os leões estavam com fome, nós vamos ver isso mais na frente. Estavam famintos. Mas Deus o salvou de algo que parecia impossível. Daniel declara que o Deus dele é vivo. O Deus dele é que está presente e ativo para intervir em favor do seu povo. Ele enviou um anjo para fechar a boca dos leões famintos. Pareciam gatinhos do lado de Daniel. E assim como houve uma quarta pessoa para livrar os amigos de Daniel, lembra capítulo 3 pela manhã, na fornalha acesa? Assim um anjo veio para livrar e ele não sofreu nenhum dano. O Senhor estava com Daniel. O Senhor é um Deus ativo. Interessante porque deixe-me abrir um parêntese aqui. Quando a gente olha para as narrativas bíblicas, a gente sempre tem uma falsa impressão de que Deus reage à maldade humana, livrando os homens, né? Mas Deus, ele não reage. Deus sempre foi um Deus ativo. Deus, ele sempre age, mesmo permitindo que podemos ser jogados às covas de leões. Deus age. Perceba que nunca Deus reage às coisas. Deus é um Deus ativo. É por isso que nós temos que crer nele com todas as nossas forças. Ele está vendo o que nós estamos passando. Ele está vendo os apertos da vida, as dificuldades. Ele mesmo colocou elas lá. E ele age em seguida. Irmãos, veja o que acontece aqui, por exemplo, no versículo 23. O rei, ele dá um pulo, né? Então se alegou sobremaneira, o rei ficou surpreso aqui. E mandou tirar Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. A fé e a confiança de Daniel foram instrumentos usados por Deus para conceber a ele esse ato de libertação. Ele foi salvo ali. E o pensamento de Daniel era o mesmo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se o Senhor quiser me livrar, Ele vai me livrar. E se não, está tudo bem. Os inimigos de Daniel agora vão tropeçar nas próprias armadilhas. E o desfecho deles, lá no versículo 24, veja lá. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Deus não falha, irmãos. Aqueles homens que acusaram e que armaram para Daniel agora são jogados na cova dos leões. E aqueles leões estavam satisfeitos, já tinham comido? De jeito nenhum, veja o que acontece. E ainda, perceba, 24, onde o rei ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. E já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Eles nem tocam o chão e foram devorados pelos leões. Aqueles a quem queria acabar com o homem temente ao Senhor, terminaram com suas vidas acabadas. Esse texto, irmãos, e aqui caminhando para o fim, é um dos textos do Antigo Testamento que mais a gente escuta falar. Geralmente a gente conta essas historinhas, essa narrativa para as nossas crianças. Porque a gente pode trazer imagens, né, e elas ficam encantadas com tudo isso ali de Daniel, dos leões.
Mas por ser algo tão conhecido, nós acabamos deixando de lado alguns detalhes que fazem toda a diferença na hora da gente interpretar e entender o texto. Quando algo passa a ser muito comum, a gente deixa de apreciar o que de fato deveríamos apreciar, né? Isso acontece muito com o homem, né? Se você é casado, certamente você já fez isso, assim como eu. Sua esposa sai para cortar o cabelo e quando volta para casa você nem percebe. Você está com ela todo dia, né? E ela fica chateada por causa disso, né? Aí passa por você uma vez, passa por você duas, passa por você três, já chateada. Não está vendo não? Disse o quê, minha filha? Cortei o cabelo, tá linda do mesmo jeito, né? Por quê? Porque a gente está todos os dias e acaba que a gente deixa de apreciar o belo, o interessante. E esse texto aqui é a mesma coisa, irmãos. A gente acaba nos ofuscando de alguns detalhes tão importantes e a gente não ensina às nossas crianças esses detalhes que são muito importantes. Por isso eu quero fazer algumas aplicações aqui para a gente terminar. Em primeiro lugar, irmãos, é que a cova dos leões tem a ver... O que é que a cova dos leões tem a ver com a nossa salvação, então? Essa história, irmãos, ilustra para nós que a salvação vem inteiramente de Deus. Dario era o homem mais poderoso da terra. Onde está a sua esperança? Diante do que nós estamos vivendo, da polarização que nós estamos vivendo, dessa confusão que nós estamos vendo na nossa nação, onde está a sua esperança? Em governantes, em homens, em lideranças ou no Senhor? Se a sua esperança estiver em homens, eu digo, você vai perdê-la. Você vai se decepcionar. E não culpe a Deus por causa disso. Nenhum homem, o mais poderoso que seja, o mais inteligente que seja, o mais forte que seja, é capaz de salvar o homem. E isso pertence inteiramente ao Senhor. Deus é o Deus que salva. É o braço forte do Senhor. Isso nos mostra também, irmãos, que essa salvação, que só vem de Deus, só pode ser recebida por um instrumento, que é a fé. O texto nos diz no final, lá no versículo 23, que ele creu. Daniel não foi salvo porque era um homem íntegro. Daniel não foi salvo porque era um homem justo. Daniel não foi salvo da cova dos leões. Daniel foi salvo da cova dos leões porque creu em Deus. E Deus o salvou daqueles leões. A salvação só chega na sua vida por meio da fé. Portanto, creia no Senhor Jesus Cristo. Ela é a sua primeira e derradeira esperança. Nós só somos salvos apenas por meio da fé em Jesus Cristo. Não são os seus méritos, não é a sua força, não são as suas obras, não é a sua fé em estátuas vazias, não são as obras das suas mãos, não são as obras de misericórdias, mas é crendo num Deus que morreu para nos salvar. Outra lição que aprendemos, e é bem parecida com a lição pela manhã, a questão era, Daniel, ou você é fiel a Deus e morre, ou você é fiel ao rei e vive. Essa era a questão. Essa dualidade é colocada diante de nós o tempo todo. Talvez não com essas consequências de morte, mas essa dualidade de servir ao mundo ou servir ao Senhor é colocada diante do cristão o tempo todo. E há uma escolha entre fidelidade ao Senhor ou fidelidade a este mundo. Há uma escolha entre ser rejeitado pelo mundo ou receber o tapinha nas costas que o mundo nos dá. Ou uma vida boa sendo infiel a Deus, ou talvez um sofrimento sendo fiel a Deus. Nós precisamos estar prontos para resistir firme na fé e na fidelidade ao Senhor. Dizer com todas as letras, eu escolho a cova, eu prefiro a fornalha, do que preservar a minha posição nesse reino, ou status no império. Decisão corajosa, mas de um homem crente. Um homem que não negociou seus princípios, nem a sua adoração. Como é difícil a gente achar um homem assim hoje em dia, irmãos. Que seja você que escuta essa mensagem. Por último, irmãos, e aqui talvez o mais importante,
Há uma semelhança chocante aqui com um homem também que era inocente. Esse homem também tinha prestígio de alguns, causava inveja nos outros. Esse homem que um grupo político religioso perseguiu e também foi condenado injustamente por um juiz que fez da mesma forma como o rei Dario lavou as suas mãos e sabia que não havia nele dolo algum. Esse foi Jesus Cristo. Assim como Daniel, Jesus Cristo foi esse homem que foi perseguido, foi colocado à prova a sua fidelidade para com o Pai, foi julgado por um juiz que reconhecia sua inocência, mas lavou as suas mãos porque não tinha poder para o livrar. Foi condenado injustamente, mas há uma diferença crucial entre Daniel e Jesus. Daniel foi salvo por um anjo. Em Cristo não apareceu anjo algum. Ninguém apareceu para poupar Cristo da morte. Pelo contrário, ele passou pela foice da morte por todo aquele sofrimento. Cristo não poderia ser salvo, irmãos, porque se Cristo fosse salvo, nós estaríamos condenados. Cristo precisou morrer por mim e por você. Era necessário que Cristo não só morresse, mas sofresse todo o nosso sofrimento. E naquela cruz, como o pior assassino e bandido de todos os tempos, fosse morto, para que cobrisse todos os pecados imagináveis de todo homem, para que houvesse esperança para mim, para você, para o pior dos pecadores. Diferente de Daniel, onde a boca dos leões foram caladas, foram fechadas e ele não foi comido, Jesus Cristo foi traçado, foi comido pela força da morte. Ninguém apareceu para poupá-lo. Pelo contrário, Cristo nos poupou. A cova, irmãos, se transformou numa tumba. Mas assim como Daniel saiu ileso no outro dia da cova dos leões, depois de 3 dias, Cristo ressuscitou. Aleluia. Cristo saiu vivo, irmãos. E é nele que está a nossa esperança, porque enquanto a morte de Cristo traz salvação sobre a vida daqueles que creem, a morte dele, a ressurreição dele traz esperança, e nós vivemos debaixo dessa esperança. Portanto, creia no Senhor, se arrependa dos seus pecados, entregue a sua vida ao Senhor e viva para Ele. Ele prometeu que um dia irá voltar. Enquanto isso não acontece, irá acontecer, mais perto do que nunca, irmãos. Nós vivemos como homens e mulheres cristãs, que dão orgulho, que fazem de tudo para servir o nosso Senhor aqui em terra. Cristo tinha que morrer, pois quando ele sai da tumba, ele oferece vida por meio da sua morte. Deus poderia sim mandar um anjo, como fez com Daniel. Deus poderia sim fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não foram queimados pela fornalha ardente. Mas Deus não faz. Cristo tinha que padecer a nossa morte. Você recebeu de Cristo por meio dessa morte tão preciosa, algo que é inestimável, de forma gratuita. O mínimo que a gente deve fazer, irmãos, é viver como Cristo. Que a nossa alma e o nosso coração sejam transformados todos os dias, para darmos exemplos desse Cristo e do que Ele fez na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, depois de uma mensagem como essa, nosso coração, ao mesmo tempo que fica feliz com a mensagem, também se sente constrangido por tudo que o Senhor fez por nós, como indivíduo, mas também como igreja. Ó Deus, que essa palavra tenha entrado nos corações aqui dos ouvintes, não somente ouvintes, mas adoradores do Senhor. E assim como o Senhor transformou o meu coração e de muitos aqui, se há aqui em nosso meio corações que ainda não foram transformados, Senhor, que essa palavra, com o poder do Espírito Santo pregada e exposta, tenha alcançado esse coração, tenha transformado, e que ele possa enxergar algo que ele nunca viu, a esperança certeira e eterna em Cristo Jesus. Deus, muito obrigado por essa igreja, que ela continue sendo farol, luz para a nossa nação,
A começar aqui em Palmeira dos Índios, para os nossos vizinhos, para as pessoas que estão aqui perto, para as pessoas de longe, em nosso trabalho, que possamos ser ramificações, braços estendidos da igreja, onde quer que venhamos a passar, na faculdade, no trabalho, na escola, em casa, em primeiro lugar. Que o bom testemunho cristão venha resplandecer o que Cristo fez nas nossas vidas. Que seja a porta de entrada para o conhecimento de Cristo. Continua, Deus, a abençoar essa igreja, a mantê-la. O Senhor é o Senhor dessa igreja. Continua a abençoar, Deus, o reverendo Paulo, sua esposa, o filho que está por vir, Deus, filho da aliança. Continua a ser com eles aqui, Senhor, cada membro, com os presbíteros, a liderança, a cuidar, Senhor, de cada decisão. A Deus, muito obrigado, Senhor, por essa igreja. Que seja mais um ano melhor do que foi o ano passado, Senhor. Que teu nome seja honrado e glorificado por cada pessoa aqui. Que o arrependimento de pecados seja algo contínuo no nosso coração. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.